Desejo a você que nos ouve e vê um bom e enriquecedor momento durante o nosso Comunidade do Conhecimento, que tem o intuito de levar até você informação, conhecimento, bem-estar, atualidades, oportunidades e assuntos para o nosso crescimento pessoal e profissional. Hoje o tema que estaremos abordando é reprodução equina, área complexa que requer conhecimento e experiência, que, aliada à tecnologia e inovação, auxilia no melhoramento genético, preservação de raças, desenvolvimento de novas raças, aumento da produtividade, diversidade genética, entre outros benefícios. O profissional que atua no segmento de reprodução equina é geralmente um médico veterinário especializado em reprodução animal. Cabe a ele avaliar a saúde reprodutiva dos animais, realizar exames e procedimentos de reprodução assistida e aconselhar os proprietários sobre manejo e cuidado dos animais. Quem vai discorrer sobre este tema é o médico veterinário Frederico Botega, que atua em reprodução equina, com atuação destacada em técnicas avançadas como aspiração folicular e transferência de embriões em éguas. Ele possui experiência consolidada de mais de 6 anos no desenvolvimento e aplicação de plasma hiperimune, sendo um dos pioneiros da tecnologia e aprimoramento da técnica por aférese. Além da atuação clínica e biotecnológica, meu convidado é empreendedor no setor agropecuário digital à frente da Barney Supply, o mais novo e-commerce, voltado para o fornecimento de medicamentos, insumos e soluções para grandes animais. E eu sou Valba Rionuevo, jornalista e comunicador, e este é o Comunidade do Conhecimento. Esse é o Comunidade do Conhecimento, um programa produzido pela Fundação Sesumar e exibido diariamente pela rádio e TV Unicesumar. Eu sou Valba Rionuevo, jornalista responsável por pautar o tema reprodução equina, tecnologia e inovação. Técnica que oferece várias vantagens, incluindo o melhoramento genético, que permite a seleção de características desejáveis como velocidade, força e temperamento. Preservação de raças, que ajuda a preservar, além das raças raras, ou ameaçadas de extinção. Desenvolvimento de novas raças, que possibilita a criação de novas raças com características específicas, bem como o aumento da produtividade, que pode, nesse caso, lógico, aumentar a eficiência em atividades como agricultura, esporte e turismo. Diversidade genética, que ajuda a manter o que é fundamental para a saúde e adaptabilidade dos cavalos. Tenho em nosso estúdio o médico veterinário Frederico Botega, que é pós-graduado em gestão agropecuária e fundador da Nilgard Plasma Hiperimune, sediada aqui em Maringá. Frederico é um médico veterinário recém-formado ou já tem alguns anos aí na estrada? Eu comecei a atuar na reprodução equina assim, desde o primeiro ano de faculdade. Já era uma escolha sua, já sabia o que queria. Aí
como estágio, né? Através do meu tio, que também era veterinário na reprodução. Aí eu sempre tive ele como espelho desse desenvolvimento e todo o seu profissionalismo. Eu comecei com ele desde o primeiro ano de faculdade. E desde o primeiro ano ele me deu a oportunidade de atuar também no Plasma Hiperimune. Tá. Esse que eu quero depois saber um pouco mais. Por quê? Em se falando de Brasil e outros países, né, desse nosso universo aqui, desse nosso planeta, o Brasil ele tem um ranking, né, se ele está bem oferecendo tecnologia ou tem outros países que estão à frente do Brasil? Não, o Brasil está bem acima dos outros países. Bem O primeiro fica qual? Eu acho que a gente está bem comparado com os Estados Unidos. E os Estados Unidos ele é Também muito forte. mais, né, voltado à tecnologia, mas o Brasil, no seu ver... Está bem comparado. Tá, falei de Brasil e o Paraná. Você é mineiro. Como está Minas, São Paulo, Paraná? São estados assim que investem? Investe bastante. São Paulo, eu acredito que investe bem mais que aqui no Paraná, pelo meu conhecimento ali na região onde eu atuei, que é a região de Campinas, onde eu vejo que tem bastante áreas, bastante central de reprodução e bastante empresário do ramo investindo pesado na reprodução equina. Tá. Frederico, você fala, e a gente já teve a oportunidade de conversar, mesmo sem estar aqui no estúdio, que você atuou em alguns aras, e onde tem, certamente, a oportunidade de fazer uma sequência, né, de informações e experimentos que visa dar qualidade ao plantel. Então, aras, investidor, logicamente o produto desse aras, ele tem uma qualidade também e um valor na hora de ser comercializado. Então, ali tem um recurso que pode ser voltado, isso é o que eu penso, tá? Voltado a aplicar, né? Ou seja, um investimento. Mas não é só aras, né? Você acha que hoje em dia fazendeiros, criadores têm a oportunidade de também utilizar do conhecimento, dos serviços e da tecnologia? Tem. Hoje é bem importante o produtor estar por dentro de todas as biotécnicas, principalmente tanto na parte de bovino, quanto também na de equino. O criador que tem a vontade de ter um cavalo ali para trabalho, para lida no campo, pode adquirir essa genética desses aras. Porque a hora que a gente vê, desculpa até te incomodar, né, te interromper, perdão, não incomodar, mas a gente pensa que é mais, você vê um animal de corrida, né? Mas não é. Tem vários tipos de animais que a gente pode estar utilizando, né, dentro de uma fazenda ou de um pequeno ou grande espaço. Hoje em dia tem bastante cavalo na modalidade de laço comprido, e também na modalidade de rédeas, que é bem comum também nos Estados Unidos. E o proprietário, a qualquer momento, ele pode adquirir essa genética com o dono do aras, comprar uma cobertura e fazer esse investimento na sua própria genética com o que tem de melhor ali no mercado. Iniciando aí uma nova fase, Isso. poderia dizer assim, né? Isso, um plantel próprio, uma genética própria. Quanto tempo, mais ou menos, eu tenho para ter essa mudança e adquirir qualidade? Nesse plantel que nós estamos falando, 10 anos, 20 anos ou menos que isso? Hoje, com as biotecnologias, quando a gente tem a aspiração folicular, a gente consegue muito mais produtos de uma só doadora do que com a inseminação artificial, por exemplo. Onde a inseminação artificial, você vai inseminar a égua, a matriz, e, consequentemente, ela emprenha e ela vai gerar o putro.
Certo. Com a transferência de embrião, a gente consegue otimizar esse tempo. A gente consegue coletar os embriões dessa mesma égua sem ela ficar gestante. E assim a gente consegue mais produtos dessa mesma égua num período de tempo bem menor. Eu, escutando você falar, você disse de alguns animais, né, que já estão sendo e participando, né, dessa tecnologia, recebendo ou doando material, no caso. Você falou da equino, do bovino, e isso está circulando em todos, ovinos e até mesmo nós estávamos falando de dificuldades, né, que os porcos talvez tenham um pouco mais de dificuldade e tudo mais. Você tem conhecimento sobre isso? Sobre hoje, o que está sendo mais usado aqui no Brasil? Se o bovino, o equino, ou todo mundo tem um espaço e está sabendo utilizar isso? Eu acho que todo mundo tem um espaço e está utilizando bastante as técnicas. O bovino bem mais avançado. Os ovinos estão bem avançados também, já estão fazendo a aspiração folicular, onde é feita uma laparotomia, tudo externo mesmo no animal ali. E está tendo bastante resultado, tem bastante crescimento de mercado ainda no parte de ovino. E eu estava falando, né, sobre que os porcos têm uma dificuldade um pouco maior. Você sabe sobre isso ou não? Porcos eu não mas sei assim, dizer. todos têm o seu segredo. Todos têm, né? Por isso que você é especialista em equino, que é mais ou menos as mesmas técnicas, mas você tem uma especialização em equinos e você também desenvolveu algo que tem propiciado dar maior percentual de acerto, né? Se a gente pode dizer assim, de acerto, de prenhez e tudo mais. Você pode nos falar sobre isso? Então hoje eu trabalho com um produto que é da Neoguard, né, que é o Plasma Hiperimune. Esse que é o que você está trabalhando com ele? Esse é o que eu trabalho desde que eu entrei na faculdade, que eu trabalhei com a Féres e agora estou trabalhando aqui em Maringá. E o que é o Plasma Hiperimune? Ele é um composto biológico que ele visa principalmente a resposta imunológica do potro. Que é? Depois de todo esse processo que o proprietário tem do veterinário, da prenhez, da gestação, eu pego aquele finalzinho ali que já é bastante risco ainda, tem bastante risco. Continua tendo risco, mesmo com o acompanhamento de vocês, até ela parir, a égua parir, vocês dando acompanhamento e ainda tem risco? Tem uma probabilidade, porque biologia não é matemática. Não é? Não é. Então tem um risco ali, às vezes até mínimo, mas de acordo com o acompanhamento ali a gente consegue, às vezes, evitar esse risco. Reverter, né? Aí é onde a Neoguard entra, né? Que é, após o nascimento, o potro ele não recebe esses anticorpos na placenta da égua. A égua tem que parir, o potro levantar e mamar. E tudo isso tem que acontecer nas primeiras 12 horas de vida do potro. E aí que vocês entram com esse suplemento, com essa fórmula. Suplemento imunológico. Certo. Olha, eu tenho mais assuntos para falar com você, mas eu vou chamar um comercialzinho aqui para que a gente possa estar junto, tá bom? Estou conversando com o médico veterinário Frederico Botega, pós-graduado em gestão agropecuária, que gentilmente aqui está para falar sobre reprodução equina, tecnologia e inovação. De volta com Comunidade do Conhecimento, programa produzido pela Fundação Sesumar e exibido diariamente pela Rádio e TV Unicesumar. Eu sou Val Parrionuevo
Eu sou jornalista responsável por pautar o tema reprodução equina, tecnologia e inovação. E dou continuidade à nossa entrevista com o médico veterinário Frederico Botega, fundador da Neogard Plasma Hiperimune, sediada aqui em Maringá. Vamos falar um pouco mais dessa empresa. Você, antes do intervalo, você falou desse cuidado que o potro tem que receber e recebe de vocês. Como funciona? É um programa, é um projeto? Como isso funciona? Então, hoje a gente tem a Neogard. O Plasma Hiperimune, ele entra nesse momento, igual eu falei, após o nascimento, o potro tem que mamar ali nas primeiras 12 horas, no máximo 24. Então, mas a dúvida, tá? Você falou 12 horas, 24 horas. Como o proprietário ele tem esse entendimento se está acontecendo alguma coisa ou não e como entrar em contato para que ele salve, no caso, né, por intermédio de vocês, a cria e facilite a vida desse potro e da mãe até eles conseguirem seguir aí, né, como deve ser, né, a mamãe e o filhinho. É justamente isso que o produto nos traz. A maioria dos aras não tem esse controle de nascimento. Às vezes a égua pare 10 horas da noite, 11 horas da noite. Você vai ver o potro lá 8 horas da manhã, já vai praticamente ter passado todo esse período ali que ele tinha que ter mamado. Às vezes acontece do potro não levantou, nasceu mais fraquinho, porque não tem jeito de a gente saber. E o único meio de você garantir essa imunidade para ele é através do plasma hiperimune, onde é feito endovenoso. No potro. No potro. E a mãe, nesse caso, ela não precisa do cuidado, mas o potro precisa. O potro precisa. E instantaneamente ali eu já tive resultado de o potro estar caído, deitado, a gente fez 1 litro de plasma venoso, o potro já começou até a mamar na mão, assim, da gente, e dali 1 hora no máximo ele já estava andando do lado da mãe. E isso, você falou uma coisa antes também que é muito interessante a gente falar, sobre garantia. É uma situação assim que não é que você garante que vai dar resultado, mas se tiver, você garante que vai ser bem melhor, é isso? Melhor. Né? Bem melhor. Mas... E vamos falar de idade, né? Uma égua para participar, né, ou ser colocada num projeto como esse, de receber, de doar embriões e receber também material para ser fecundada. Quantos anos começa para esse animal a vida produtiva deles? Então, é um pouco variável. A gente tem hoje potras bem recentes, também com 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos. Já começa a olhar diferente pro... Já está começando. Tem gente aspirando já também potras. E na parte das receptoras, eu prefiro, enquanto a receptora está parindo, está saudável, está criando potro, continuar com ela ali. Ela está comendo, você está vendo que ela está respondendo bastante à alimentação, energia, está bem, o score bem certinho. Aí a gente continua. Continua. Mas em média, uns 15 anos, uma receptora. Nossa, então, para ser doadora, de quanto tempo? Doadora também não tem, tipo assim, ela... 2 anos e meio, 10 anos, mas a receptora pode ser um pouco mais velha, ou não tem base? Não interfere, porque você está com a doadora velha. Hoje é bastante problema em aras, doadora velha. Produz bem menos, bem difícil de manejo, já passou, às vezes, por muitos veterinários, cada um tem uma técnica diferente de manejo com a doadora. E enquanto ela está dando, está ciclando, está indo tudo certo, a gente vai continuando. Certo. E para isso precisa ser medicada. Sempre.
acontece isso por intermédio de uma estimulação química, daí no caso. É que a gente faz a sincronização hormonal. O que é Em isso? verdade, eu acho que vocês não podem sair só da assistência, tem que ficar ali lado a lado. E você já fez isso, né? Você já ficou acompanhando o dia a dia. Né? Todo dia tem todo dia sempre tem que ter um situação. acompanhamento. E para o médico veterinário, hoje, né, eu tenho a minha filha médica veterinária e não seguiu, né? Mas porque ela achava que o médico veterinário de um grande centro acabaria cuidando de pets e tudo mais. Isso não foi o seu pensamento logo do início, né? Não. Eu vim de uma família que trabalhava com bovinos de leite. Eu sempre gostei de bicho. O cavalo nem era, na minha região ela nem tinha muito cavalo, assim, mas cavalo para passeio, que é cavalo de esporte. E eu comecei, depois que eu vi, fui conhecer o tio meu que trabalha com cavalo, que meu pai tinha comentado que ele trabalhava com cavalo logo ali no segundo ano do ensino médio, que a gente já está com o Enem ali, já está com aquela, o que eu vou fazer? Aí acabou que eu interessei, e no terceiro ano que eu fui interessar mesmo, foquei, eu vou fazer veterinária, foi quando ele veio na minha cidade buscar para a gente ir num leilão, para ele apresentar o que é o cavalo, o que é tudo, o ambiente, as pessoas, aí eu vi, ele chegou lá com a Dodge Ram zero, nova ali, aí eu falei, por aí. Acho que o caminho está certo. O caminho está certo. Existe dentro dos equinos, existe uma raça que é mais... você obtém melhor resultado do que outra ou não? Não. Isso vai do meio variável. Meio variável. Acho que cada raça tem sua particularidade, mas dá para trabalhar bem. Dá para trabalhar com todas elas. Dá. Né? Qual é a raça hoje que busca mais o trabalho de um médico veterinário, né, no caso de reprodução? Eu tive acesso mais às raças de manga larga mineiro e quarto de milha, que é o que tem mais na região aqui. E você gosta dessas duas ou tem uma em particular? Gosto bastante. Mais uma em particular ou não? Não, gosto bastante das duas. Das duas. Frederico, vamos falar agora sobre dinheiro, valor, né? Eu sei que valor se difere muito de preço, né? O valor do que você coloca agregando aí num trabalho desenvolvido dentro de um projeto, mas isso encarece muito para o proprietário ou no que né, já teve oportunidade de vivenciar, se isso acaba sendo absorvido de maneira assim que não se perceba tanto investimento como poderia ser no momento de você chegar para um proprietário e falar, olha, tem isso, e a pessoa já se assustar. Não sei se eu me fiz entender. Se a técnica afugenta um pouco o investidor, o proprietário, de algo que poderia ser importante para o plantel e para ele enquanto investidor. Então, hoje, como a gente tem várias outras técnicas, cada uma com valor, né? Igual o proprietário quer produzir quanto de embrião, quanto que ele quer tirar daquela égua. Aí eu acho que entra o veterinário como um gestor desse selecionamento dessas doadoras, até juntamente com o proprietário, para chegar a um consenso de quanto ele quer produzir de cada uma e escolher melhor cada técnica. E uma doadora chega a doar quanto? Por meio da técnica de transferência de embrião, coleta e transferência, normalmente gira em torno de 8 a 10, assim, é um resultado muito bom. É porque varia bastante assim, do animal, de uma égua, se é uma égua velha, fértil, se é uma égua nova,
fértil também, ou se é uma meio termo infértil, você tem que ir partir para um tratamento, fazer tudo aquele processo para você chegar no resultado ali. Você falou algo que me despertou assim, porque eu já participei de leilões e via pela televisão também, e falava de quem era pai, quem era mãe, de quem era doador, e aquilo tudo deixa o cavalo com valor e preço, né? Você já teve contato com um doador ou uma doadora que ninguém dava nada e conseguir transformar ela numa doadora de qualidade? Muito. Muito? Tem, já junto com o meu tio lá, a gente tinha um aras que a gente atendia lá que tinha praticamente só égua velha, só égua problema, e a gente foi fazendo o trabalho e foi bastante significativo o resultado. Tá bom. Frederico, nosso tempo está quase acabando, mas eu não posso deixar de perguntar para você qual é a sua visão de futuro, o que pode ser feito para melhorar ainda mais essa tecnologia, ou o que está sendo colocado agora, tem muito ainda a ser feito. Como que você pode fazer um balanço do que está acontecendo? Eu acho que as biotécnicas, igual a aspiração, tá vindo aí para tomar um campo bem significativo. E eu acho que o veterinário tem que ser meio que um gestor, juntamente com o gerente ou proprietário do aras. Para ele estudar qual a melhor biotécnica para utilizar, juntamente ele precisa saber o valor de cada uma, o que compensa, se realmente o proprietário quer aquele volume de embriões, se é melhor uma aspiração ou mesmo a transferência de embrião. Então você acha que ainda tem condições de crescer ainda mais? Tem bastante campo para crescer, tem muito... O mercado está precisando de muito profissional qualificado e todo serviço eu acho que está virando meio que uma empresa. Porque a gente tem que prestar bastante atenção em cada detalhe e basicamente ali é muita coisa. E quando você vai para um local que você é contactado, contratado, você tem que levar muito equipamento, ou são equipamentos ou produtos que geralmente um proprietário já tem? Não, a gente acaba que leva bastante coisa. O carro do veterinário é bem cheio. É bem cheio, todo mundo. Muitos laboratórios ou não? Tem. Vocês têm criado a própria maneira de fazer? Tem condições de fazer? Tem bastante áreas que já está consciente disso, já, porque o resultado vem da organização ali do local, junto com o local muito limpo, porque é um procedimento bem invasivo, né? Então os proprietários já estão investindo num laboratório, num ambiente mais propício ali para trabalhar e gerar o resultado que ele tanto quer. E isso chega, uma coisa que eu vou perguntar, mas não leve a mal, porque você é um profissional, mas isso chega a ser desconfortável, muito desconfortável para o animal ou não? Você acha que tudo tem o seu... Não é nada desconfortável, né? Dá para trabalhar bem tranquilo. E no caso tem que ter a especialização e tudo mais, não adianta... A não ser a aspiração folicular, que a aspiração folicular é bem invasiva também. Mas demanda tudo feito mais dentro das normas. Sim. Tá bom. Demanda mais experiência, mais cuidado. Tá bom, Frederico, muito obrigado por estar, né, conosco aí neste programa e em outros que a gente puder ir até a campo, né, fazer algumas imagens. Eu gostaria que a gente estreitasse aí essa situação, porque creio que as pessoas lá de casa gostariam de saber um pouco mais, tá bom? Sim. Tá certo. Prazer. Obrigado e volte sempre. Obrigado. O Comunidade do Conhecimento fica por aqui, mas fica também o nosso convite para que nos acompanhe em nossas redes sociais. Receba nosso carinho e a certeza do nosso comprometimento com você e com o conhecimento, é claro. Até logo.